Você já imaginou o que aconteceria se o mundo marinho tivesse um torneio de luta livre? Pois bem, as orcas estariam lá como as campeãs indiscutíveis. Nesse torneio, elas enfrentariam alguns dos predadores mais temidos dos oceanos. E adivinha só, elas ainda sairiam vitoriosas. Vamos dar uma olhada em alguns desses competidores e descobrir como as orcas conseguem superar todos eles. Primeiro, temos o leão marinho, que parece um lutador robusto com seus músculos e presas afiadas. Mas quando se trata de enfrentar uma orca, ele se transforma em um peixe fora d'água. Além de suas presas marinhas habituais, as orcas também têm uma reputação notória quando se trata de caçar leões marinhos. E, surpreendentemente, elas desenvolveram uma estratégia intrigante para lidar com essas criaturas ágeis. Em algumas regiões costeiras, como a costa oeste dos Estados Unidos, as orcas aprenderam a se aproveitar dos leões marinhos quando eles se aventuram nas águas. Os leões marinhos são nadadores rápidos e ágeis, o que torna difícil para as orcas caçá-los diretamente no mar aberto. No entanto, quando os leões marinhos saem da água e se refugiam em ilhas ou pedras próximas à costa, eles se tornam vulneráveis. As orcas são mestres em detectar esse momento oportuno. Com precisão surpreendente, elas se aproximam silenciosamente das áreas onde os leões marinhos estão descansando e, de repente, lançam-se em direção à costa. A força do ataque é impressionante, e muitas vezes, elas conseguem pegar os leões marinhos desprevenidos antes que eles consigam retornar à água. Esse comportamento revela a capacidade das orcas de adaptar suas estratégias de caça de acordo com as circunstâncias e também demonstra sua destreza e conhecimento das táticas de suas presas. É um exemplo fascinante de como esses predadores oceânicos desenvolveram um conjunto diversificado de habilidades de caça ao longo de milhões de anos de evolução. E não pense que as praias estão seguras. Quando uma orca vai para a praia atrás de uma presa, ela se coloca em sério perigo. Os leões marinhos, com sua mobilidade na terra, têm uma chance melhor de escapar. E o que acontece quando uma orca fica presa na praia? Bem, elas precisam contar com a ajuda das pessoas. Sim, em algumas situações, os seres humanos se tornam os heróis inesperados, empurrando a orca de volta para a água quando a maré sobe. Mas nem sempre as orcas precisam da nossa ajuda. Elas são predadores supremos por uma razão, e a maioria das criaturas marinhas aprendeu a respeitá-las. E assim, as orcas continuam a fascinar e aterrorizar o mundo subaquático, mantendo seu lugar no topo da cadeia alimentar. Com sua inteligência, força e estratégias de caça incríveis, elas são verdadeiramente as campeãs dos oceanos. Então, da próxima vez que você vir uma orca pulando nas ondas, lembre-se de que por trás desse salto está um predador formidável que também gosta de se divertir. É uma combinação única de força e graça que torna as orcas verdadeiramente extraordinárias. As orcas também têm suas técnicas de caça únicas. Vou te contar sobre o truque delas com os blocos de gelo. Imagine uma foca descansando em um bloco de gelo. Ela pensa que está segura, mas adivinha quem está se aproximando? Sim, as orcas. Elas são mestres em estratégia. Elas se aproximam silenciosamente do bloco de gelo e, em seguida, executam uma tática engenhosa. Várias orcas se alinham e começam a nadar rapidamente em direção ao bloco de gelo. A água que elas deslocam cria uma onda massiva que atinge o bloco de gelo, fazendo com que as focas sejam lançadas na água. É como se a natureza tivesse criado um parque de diversões mortal para as orcas. Agora, as focas se encontram na água, vulneráveis e em pânico, enquanto as orcas esperam calmamente nas proximidades. Para as focas, não há escapatória. Elas podem tentar nadar para longe, mas as orcas são nadadoras rápidas e habilidosas. É um verdadeiro desafio para a sobrevivência. Mas aqui está a reviravolta. Algumas focas conseguem subir de volta para o bloco de gelo, agarrando-se desesperadamente à sua salvação temporária. No entanto, as orcas não desistem facilmente. Elas repetem o ataque com a onda várias vezes até que as focas exaustas não consigam mais se agarrar ao gelo. Você pode imaginar a cena, como um jogo mortal da natureza.
As orcas usam suas habilidades e inteligência para superar a astúcia das focas. É uma demonstração impressionante de estratégia e trabalho em equipe por parte das orcas, mas também um lembrete de quão implacáveis elas podem ser quando se trata de caça. Então, mesmo que possa parecer um esporte cruel, as orcas têm uma razão para caçar dessa maneira. É a luta pela sobrevivência no mundo oceânico, onde apenas os mais aptos conseguem se destacar. Mas as orcas não são apenas caçadoras habilidosas, elas também são mestres na arte do jogo. Sim, você ouviu direito, essas criaturas assassinas gostam de brincar, e não estamos falando de brincadeiras comuns. Quando não estão caçando, elas gostam de se divertir, muitas vezes brincando com suas presas como se fossem brinquedos. Elas usam focas, tartarugas e até pinguins como suas bolas de brinquedo. Imagine só, você é um pinguim, dando um mergulho despreocupado no oceano, quando de repente, uma orca aparece e começa a te lançar pelo ar. Parece um pesadelo, certo? Mas para as orcas, é apenas um jogo divertido. Mas e se as orcas fossem desafiadas por um predador ainda maior? Imaginem um encontro épico entre uma orca e um tubarão branco, dois dos mais temidos predadores do oceano. Quem sairia vitorioso dessa batalha? Primeiramente, é importante entender que tanto as orcas quanto os tubarões brancos são mestres de suas artes. As orcas são conhecidas por suas estratégias de caça em equipe e sua inteligência extraordinária. Já os tubarões brancos têm uma mordida devastadora e são extremamente ágeis debaixo d'água. Quando esses dois gigantes se encontram no oceano, a batalha é intensa. As orcas têm uma tática especial para enfrentar os tubarões brancos. Elas se aproximam em grupo e começam a provocar o tubarão, mordendo-o e desferindo golpes rápidos. O tubarão branco, apesar de sua ferocidade, fica confuso com a estratégia coordenada das orcas. As orcas são tão inteligentes que conseguem virar o tubarão de cabeça para baixo, deixando-o em um estado chamado de imobilização tônica. Nesse estado, o tubarão fica temporariamente paralisado, o que permite que as orcas o controlem e, eventualmente, se alimentem dele. No entanto, os tubarões brancos não são presas fáceis. Quando atacam primeiro, sua mordida pode ser fatal. Eles têm uma força de mordida impressionante, capaz de perfurar até mesmo a pele mais grossa. Então, em uma luta entre uma orca e um tubarão branco, o fator surpresa pode ser crucial. A natureza nos ensina que não há garantias em uma batalha no oceano, e cada encontro é único. Mas uma coisa é certa, as orcas têm uma habilidade incrível para enfrentar até mesmo os predadores mais temidos dos oceanos. E quando se trata das maiores presas do oceano, as baleias, as orcas têm estratégias brutais e altamente eficazes para suas caçadas. Imagine uma cena impressionante no fundo do mar, uma baleia azul majestosa, a maior criatura que já existiu em nosso planeta, com mais de 170 toneladas de peso. Ela está nadando tranquila, talvez com seu filhote ao lado. Parece invulnerável, certo? Mas as orcas não têm medo de desafios. Elas têm uma técnica especial para caçar baleias. É uma operação coordenada e brutal. As orcas se aproximam da baleia azul e começam a agir em uníssono. Elas se revezam para empurrar, morder e puxar a baleia pelas nadadeiras peitorais. É uma luta intensa e exaustiva para a baleia, mesmo com sua enorme diferença de tamanho. As orcas persistem, e esse ataque pode durar horas. Imagine vários cachorros de tamanho médio atacando ao mesmo tempo e depois ainda tentando afogar você. As orcas bloqueiam o orifício de respiração da baleia, tornando-a indefesa. No final, a baleia azul exausta se afoga, e as orcas conseguem sua recompensa. Esses ataques são um espetáculo impressionante da natureza, um confronto entre gigantes dos oceanos. As baleias azuis, apesar de seu enorme tamanho, muitas vezes não conseguem resistir ao poder, à inteligência e à cooperação das orcas. Então, sim, as orcas têm um impressionante histórico de caça, e até mesmo as maiores criaturas do oceano não estão a salvo de suas táticas elaboradas.
É um lembrete de que o mundo subaquático é um lugar de competição feroz e sobrevivência. E claro, não podemos deixar de mencionar os infelizes incidentes envolvendo humanos e orcas. Em alguns casos raros, orcas em cativeiro demonstraram comportamentos agressivos, resultando em ataques a treinadores. Um exemplo marcante ocorreu no SeaWorld de San Diego, onde uma orca chamada Tilicum esteve envolvida em pelo menos 3 incidentes fatais com humanos. A força e a agressividade dessas criaturas quando em cativeiro são um lembrete vívido de que, por mais que pareçam brincalhonas, as orcas são, antes de tudo, predadoras oceânicas formidáveis. No entanto, é fundamental lembrar que os casos de ataques de orcas a seres humanos na natureza são extremamente raros. Em seu habitat natural, as orcas geralmente não representam uma ameaça para os seres humanos. Muitas culturas indígenas, como os nativos americanos da costa do Pacífico, têm uma relação de respeito e admiração por esses majestosos animais, considerando-os seres espirituais e símbolos de poder e sabedoria. Além disso, as orcas desempenham um papel vital nos ecossistemas marinhos, ajudando a manter o equilíbrio das populações de presas e contribuindo para a saúde dos oceanos. Elas são verdadeiramente rainhas dos oceanos, mestres da caça e criaturas magníficas que merecem nosso respeito e proteção. E enquanto exploramos o mundo misterioso das orcas, não podemos deixar de nos maravilhar com sua inteligência, suas habilidades de caça, sua capacidade de brincar e seu domínio inquestionável dos oceanos. Elas são verdadeiramente as rainhas dos mares. E assim, nossa jornada pelo reino das orcas chega ao fim. Espero que você tenha desfrutado dessa viagem fascinante e tenha aprendido algo novo sobre essas criaturas incríveis. Se você gostou deste mergulho no mundo das orcas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos emocionantes vídeos sobre a vida marinha. Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas aventuras subaquáticas. Deixe seu like se curtiu o vídeo e compartilhe com seus amigos que também são apaixonados pelo oceano. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo mergulho.